Às vezes as pessoas me perguntam como foi o meu chamado, às vezes as pessoas têm curiosidade de saber se elas têm ou não têm um chamado de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar neste vídeo. Olá, eu sou o pastor Leandro e tenho um recado de Deus para você. Eu sou pastor da Igreja Batista Moreiras desde 2010 e estou lá tempo integral desde 2007 sendo evangelista, e hoje sou muito feliz porque tenho compartilhado com uma multidão de pessoas o meu chamado, compartilhado com eles aquilo que Deus tem me dado. E quero através desse vídeo tentar transmitir alguma coisa, um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Quanto ao meu chamado, o meu chamado começou logo na minha infância. Desde pequeno, muito pequeno, minha mãe participava de inúmeros grupos de oração, de círculos de oração, de momentos de intercessão, e por várias vezes, por inúmeras vezes, Deus apontava para mim dizendo que eu tinha um chamado, que Ele iria usar a minha vida. Muitas vezes ouvi essa frase: Deus te colocou como coluna para a tua casa. E isso realmente ocorreu por inúmeras vezes. Eu fui a coluna da minha casa, eu fui o alicerce da minha casa, ainda quando jovem, ainda quando adolescente e ainda quando adulto. E o meu chamado aconteceu no momento quando eu já havia falado com Deus, compartilhado isso com Deus e também com a minha esposa. Quando eu comecei o meu namoro, eu disse à minha esposa que eu tinha um chamado e que se ela estava disposta a casar com um pastor. E ela disse sim. Depois de algum tempo de namoro, eu disse a ela que eu estava rejeitando aquele chamado. Eu disse a ela que eu não queria mais ser pastor. E antes de dizer a ela, eu disse isso a Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero mais. Havia muita pressão, uma série de fatores que estavam me cercando naquele momento da minha vida. E aos 22 anos, eu fiz essa oração: eu não quero mais. Em seguida, 2 anos depois, eu fui chamado para fazer seminário pela igreja. E quando eu tinha 27 anos, o pastor me chamou para ser evangelista tempo integral na igreja. Ele me chamou exatamente no dia 30 de abril de 2007. Eu nunca me esquecerei dessa data, porque eu fui batizado dia 30 de abril do ano de 2000. 7 anos após o meu batismo, eu estava sendo convidado pelo pastor que me batizou, pelo pastor Rafael, a servir a igreja que eu já era apaixonado e estava lá desde 2000. Havia uma certeza no meu coração desde pequeno, havia uma convicção, um temor do Senhor. O diabo me fez muitas propostas, o diabo tentou me tirar do projeto de Deus. E eu, por várias vezes, quase peguei as propostas de Satanás. Mas graças à minha escolha, graças ao que eu escolhi, eu também queria que o plano de Deus se cumprisse na minha vida. Coberto de orações, coberto da profecia e da promessa de Deus também, claro, mas eu decidi escolher o reino de Deus. Talvez seria uma marca, talvez uma cicatriz na minha vida, mas eu insisti em seguir o plano de Deus. Nunca foi fácil. Tive as mesmas oportunidades que um jovem de 12, 13, 14, 20 anos tem. Eu tive todas elas, mas eu escolhi sempre ouvir a voz do Senhor. Escolhi sempre ouvir a palavra de Deus. Sempre tive muito temor de Deus. Sempre tive muito medo de Deus. E com isso, a minha dependência dele também foi aumentando. Eu nunca fui pessoa de perder pregação. Eu nunca fui pessoa de viver desleixadamente um momento de culto. Eu sempre levei muito a sério isso. E acho que Deus viu o meu coração. Eu não acho não, eu tenho certeza, Ele viu. E quero compartilhar um texto que fala bastante comigo nesse sentido. Salmo 89, verso 20 e 21 diz assim: Encontrei o meu servo Davi, ungi-o como óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. É assim que eu me sinto. Eu me sinto como aquele que estava lá no pasto enquanto muitos eram apontados para ser o rei, para ser o escolhido. Porém, Deus vem e diz: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração.
e o meu coração estava totalmente entregue ao Senhor Jesus. Longe de mim ser comparado a Davi. Eu só estou comparando o meu chamado ao chamado de Davi. Enquanto todos escolhiam outros, Deus olhou para o meu coração, me capacitou, me ungiu e me escolheu para ser pastor. Você também tem um chamado. Deus também coloca sonhos e compartilha sonhos com você. Basta você escolher a vontade de Deus. Por favor, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, colabore comentando aqui, colabore divulgando nos seus grupos de WhatsApp. Eu ficarei muito feliz se você fizer isso, porque eu sei que aquilo que eu compartilhei com você é um recado de Deus e Deus quer que isso se propague para mais pessoas. Deus abençoe, um forte abraço.